Olá, sexto ano, bem-vindos à nossa aula de redação. E hoje eu vou falar com vocês sobre o gênero resumo. É um gênero muito importante, muito utilizado por vocês no ambiente escolar. Antes disso, relembrando com vocês o conceito de tipologia textual, o assunto dado na videoaula passada. Tipos textuais são modos de organizar o texto, basicamente são 5: o narrativo, o descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo, também conhecido por persuasivo ou instrucional. A maioria dos textos é formada por sequências de vários tipos, mas em geral um ou dois deles são predominantes. Então vamos falar agora, vou falar com vocês, na verdade, sobre a estrutura de um resumo. Como selecionar as informações para um resumo? Isso vai depender do objetivo do texto. Geralmente identifica-se o que é realmente importante e eliminam-se exemplos e opiniões, por exemplo. Mas não é só isso que deve ser observado para a produção de um resumo. É preciso saber também quando usar uma expressão, uma palavra que substitua várias outras. Por exemplo, é possível escolher dizer: o projeto fotografou atores, cantores, pintores e dançarinos, ou o projeto fotografou vários artistas. Vejam, nesse caso não importa quais são os artistas, importa que o leitor saiba que o projeto fotografou profissionais dessa área. Vemos, portanto, que resumir não é apenas eliminar informações, mas também reorganizar o texto. Então, prestem bem atenção nessa expressão, nessa frase, reorganizar o texto. Não basta retirar parte de um texto, tem que reorganizar para trazer então as informações essenciais. Observe como isso foi feito nos exemplos a seguir. Aqui eu trouxe um texto, o texto original, e depois eu vou mostrar a vocês o resumo desse texto. Então vamos lá? Coletivo das Pretas. Tudo começou com um coletivo. O grupo se reúne desde 2014, de lá que surgiu o Instituto das Pretas, .org. Hoje o coletivo já conta com mais de 100 mulheres, cada uma com um perfil diferente social e etário, espalhados pelo Espírito Santo. As ações do coletivo envolvem uma caravana que vai rodando o estado, convidando as mulheres negras capixabas a refletir sua realidade, desafios, planos para o futuro e muito mais. Vamos ver agora um exemplo de resumo linear do texto original que eu acabei de ler para vocês. O Coletivo das Pretas é um grupo formado em 2014 que deu origem ao Instituto das Pretas.org. Hoje, com mais de 100 mulheres, divulga o projeto a mulheres negras do Espírito Santo e as convida para refletir sobre a realidade e os planos futuros. Olha a diferença do texto original, a diferença visual, para o resumo linear do texto original. Há outros modos de apresentar um assunto de forma resumida, além dos resumos lineares que a gente viu, daquele resumo linear que a gente acabou de ver. Veja o exemplo de um resumo esquemático. Eu gosto de chamar esse tipo de resumo de mapa mental. Inclusive, eu peço muito aos alunos que façam esse tipo de resumo para fixar ainda mais o conhecimento acerca de gramática, por exemplo. Então, veja aqui o exemplo de um resumo esquemático. Resumo, ideia principal, circula em diferentes gêneros, contexto escolar, acadêmico, jornalístico, apresenta informações de forma sintetizada, organizada e sem emissão de opiniões. É um texto elaborado a partir de um texto já existente, ideias secundárias. Prestem muita atenção nesse segundo tópico aqui. Apresenta informações de forma sintetizada, organizada e sem emissão de opiniões. O resumo não vai ter a sua opinião, você apenas vai informar de maneira sintetizada o que foi dito naquele texto. Os resumos esquemáticos apresentam recursos verbais, são as palavras, e visuais para organizar as informações de maneira hierárquica,
ou seja, de modo que o leitor possa visualizar a relação entre a ideia principal e as ideias secundárias que estão ligadas à principal. Sobre o resumo, era isso. O resumo é um gênero muito fácil, o importante é que vocês leiam e saibam que não pode emitir opinião no resumo, que vocês têm que ter cuidado na hora de escrever, na hora de escolher as palavras que vão utilizar para substituir, por exemplo, uma frase ou um parágrafo inteiro. Então, o cuidado precisa ter nessas horas. Professor, e como eu posso melhorar a minha escrita de resumo? Produzindo e lendo, produzindo e lendo. É isso, gente. Vocês têm que ler e produzir. É assim que vão melhorar a escrita e, consequentemente, também melhora a leitura e a compreensão de um texto. Agora, uma dica para ler e escrever melhor. Concordância nominal, casos especiais. É proibido, é preciso, é bom. Expressões como é proibido, é preciso, é bom mantêm-se invariáveis quando se referem ao substantivo de modo genérico. O que é invariável, professora? Que não varia, que não muda. Veja o exemplo: é preciso paciência. Manga é bom. Isso vale também para casos em que o verbo ser fica subentendido, como no cartaz. É proibido entrada. Então, proibido entrada. Nesse caso, não vai variar. Proibido, preciso e é bom fica sempre da mesma maneira. Contudo, se o substantivo vier antecedido por algum determinante, por exemplo, artigo, numeral ou pronome, o verbo e o adjetivo concordam normalmente com o determinante. Como assim, professora? Me mostre um exemplo. É proibido a entrada. Como tem um artigo a palavra proibida, que era proibido, vai ter que concordar com o artigo a. Então, não vai ser mais é proibido a entrada, vai ser é proibida a entrada. Isso tudo porque tem um determinante, tem um artigo, sim. Quando tem um determinante, as palavras é proibida, é proibido, é preciso e é bom, vai concordar com esse determinante. Outro exemplo: essas mangas são boas. Professora, mas a senhora disse que é bom, é invariável. Isso, mas tem aqui um determinante, essas. E são boas vai concordar com o determinante. Então, essas mangas é bom. Não, essas mangas são boas. Mais uma dica de concordância nominal. Lembrando que concordância nominal é a relação completa, é a relação perfeita entre os nomes. Então, você vai concordar em gênero, em alguns casos, em gênero, em número e em grau. Então, anexo e dado. Lembrando também que esses casos que eu estou trazendo para vocês são casos especiais que fogem lá à regra geral de concordância nominal. Essas palavras são usadas como adjetivos, portanto, concordam com o substantivo a que se referem. Seguem anexas às fotos solicitadas. A gente usa muito isso no meio digital, quando eu vou mandar um e-mail para alguém, aí eu preciso anexar alguma coisa. Então, essa palavra anexo a gente usa muito, principalmente no meio digital. Então, seguem anexas às fotos solicitadas. Anexas está concordando, está combinando com o quê? Com fotos, aqui ó, com o substantivo a que se refere. Dadas as circunstâncias, até que nossa apresentação foi razoável. Dadas, não é para ser dado as circunstâncias, é dadas as circunstâncias, até que nossa apresentação foi razoáveis. Professor, então essas palavras anexo e dadas são usadas como adjetivos? Sim, nesses exemplos aqui, essas palavras estão sendo utilizadas como adjetivos e se estão sendo utilizadas como adjetivos, concordam com o substantivo. Nomes de cores representados por substantivo. Quando o nome de uma cor é representado por um substantivo, fica invariável. O que é mesmo invariável? Isso, não muda, não varia.
apesar de equivaler a um adjetivo. Olha só, é também equivale, quando eu falo equivale é que é igual a um adjetivo, entretanto, como o nome da cor é representado por um substantivo, essa cor não vai mudar, esse nome não vai mudar, mesmo que o substantivo esteja no plural. Vamos ver um exemplo? Vamos ver exemplos. Calças creme. Pela lógica lá da regra geral, deveria ser calças cremes. Só que creme aqui é uma cor representada por um substantivo. E pela regra vai ficar invariável, não vai mudar. Então vai ser calças creme. Tons pastel. Pastel também aqui é um substantivo que representa uma cor. Bolsas rosa, substantivo que representa uma cor. Ternos cinza, sofás abóbora. Bom, gente, era isso. A nossa aula terminou por hoje. Qualquer dúvida, me chama no chat.